acho que está todo mundo me ouvindo, pode começar? Sim, pode. Bom, primeiramente, boa tarde, eu sou o Matheus, sou R4 e Grupo do Trauma e Reconstrução Óssea. A gente escolheu um caso hoje para apresentar uma cirurgia que a gente fez lá no HMU, né, com a doutora Natália como staff, né, orientadora. Estávamos eu, ela, o Caio, R2, e não me recordo o R1, enfim. O caso é uma paciente feminina de 78 anos. Ela foi vítima de queda, né, da própria altura no dia 27 de abril e teve trauma do membro superior direito. Ela chegou ao hospital por meios próprios, né, em bom estado geral, consciente e orientada, e ela tinha uma queixa de dor e limitação funcional no membro superior direito. E ela tinha, né, protegia o membro, uma posição de rotação interna e adução. Como antecedentes pessoais, a paciente refere hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus e dislipidemia, e ela negou alergias ou demais vícios. Com relação ao exame físico, né, dessa paciente, ela vinha apresentando o membro superior direito com essa atitude de rotação interna e adução, tinha uma limitação para elevação e abdução passivas e ativas, obviamente, por conta da dor, né? Apresentava um hematoma na face anterolateral do membro superior direito e tinha essa força reduzida. Só que a avaliação, na verdade, física estava um pouco prejudicada por conta do quadro álgico da paciente, do edema, mas aparentemente não tinha lesão, não tinha déficit neurovascular. Com relação às hipóteses diagnósticas, né, eu acho que as principais aí que a gente pode fazer, pensando na idade da paciente, no mecanismo de trauma, que eu levantei essas quatro, que seria a luxação gleno-humeral, né, a fratura do húmero proximal, a fratura diafisária do húmero e as fraturas combinadas, seja fratura luxação ou fraturas proximais e diafisárias, né? Então, aqui é uma imagem clínica, né, mais ou menos da maneira como o paciente geralmente cai. Geralmente é com um braço, né, apoiando a mão. A gente sabe que as fraturas do húmero proximal entram dentro do grupo de fraturas por fragilidade óssea. A paciente já tem 78 anos, né, sexo feminino, então já fala um pouco a favor também dessas fraturas por osteoporose. Lembrando que também existe o trauma direto, né, da paciente cair direto com o ombro no chão. E aí, com relação à fratura, esse é o raio-x de entrada da paciente. A gente foi feito o raio-x no pronto-socorro, então esse era o raio-x no momento da avaliação inicial. Alguém se habilita aí para classificar a fratura? Bom, a classificação clássica, né, que a gente usa aí para as fraturas de húmero é a classificação AO, né? Lembrando que pela classificação AO a gente divide o húmero como osso como 1, né? As fraturas proximais 11, as fraturas diafisárias 12 e as fraturas distais 13. Lembrando que a gente vai diferenciar entre proximal e diafisária quando o traço de fratura está fora do quadrado de Hain, que é o quadrado que a gente define como fraturas articulares, seja ela articular parcial ou total. Então, nesse caso, a gente classificou ela como uma fratura 12C3, ou seja, uma fratura diafisária complexa, onde tem irregularidade na segmentação, né? Partindo da classificação, a gente tem as opções terapêuticas, né, de tratamento para essa paciente. Então, vai desde um tratamento conservador a um tratamento cirúrgico. Obviamente que ambos exigem uma redução prévia, né? Seja você fazer o tratamento conservador com o uso da pinça de confeiteiro ou do brace, né? E o tratamento cirúrgico, aí a gente tem as técnicas, né, de redução aberta, redução fechada, técnicas minimamente invasivas. Com relação aos tratamentos conservadores, eu coloquei aqui 2 exemplos clássicos, né? Da esquerda a gente vê a imagem do brace, né? Que inclusive tem braces articulados que pegam o cotovelo, que você pode
liberar a paciente para alguns movimentos, e o da direita é a famosa pinça de confeiteiro, né? Acho que com relação à pinça de confeiteiro e ao bracer também, o que a gente pode colocar de observação é a questão de a gente conseguir uma boa redução, né? Às vezes você vai fazer uma pinça de confeiteiro, você tem que fazer uma tração, comprimir bem os fragmentos, às vezes você até consegue fazer uma pinça de confeiteiro bem feitinha, que tem um bom apoio na região proximal aqui do ombro, né? Pegando o cotovelo, mas por um motivo ou outro a paciente às vezes não consegue ficar com a imobilização, é um pouco incômodo para fazer a higiene pessoal, e também a questão de manter a redução, às vezes o bracer não fica tão justo, né? A pele acaba tendo algum tipo de espaço e acaba perdendo-se essa redução inicial. Então, mas aqui são tratamentos clássicos, lembrar que sempre cabe, né, o tratamento conservador, sempre avaliando o perfil do paciente, o perfil da fratura e conversando com o paciente também quais são as opções, explicando para ele, né? Então, aqui são também algumas opções de tratamento cirúrgico, né, para esse tipo de fratura. Então, a gente tem aí as hastes intramedulares, né? A imagem B da esquerda aí é uma placa com estabilidade absoluta, né? E as imagens da direita são demonstrando aí a técnica minimamente invasiva, que é a placa ponte, né? E aí, a gente decidiu usar esse caso justamente porque essa fratura desse paciente era uma fratura bem clássica nos idosos, e a gente sabe que existe uma técnica, né, nacionalmente aí difundida, que é a técnica de osteossíntese de fraturas diafisárias de úmero por uma placa ponte, que é a técnica descrita pelo professor Bruno Livani e o professor Belangeiro. Se eu não me engano, a técnica foi descrita em 2003, publicada em 2004, né, que eles mostram justamente que era na época, né, era uma técnica inédita, que além de você poder realizar com facilidade e segurança, a principal vantagem é que você não precisava do paciente ficar em decúbito ventral, né? Você conseguia fazer com o paciente em decúbito dorsal, e você nem utilizava-se de nenhum tipo de material cirúrgico, né? Sofisticado, inclusive a técnica é descrita sem o uso da escopia. E aí, baseado nisso, a doutora Natália me mandou um trabalho na véspera da cirurgia, que foi feito pelo pessoal da Santa Casa, né? Professor Mercadante, professora Patrícia, Hungria e a equipe, que eles estudaram um pouco melhor essa técnica minimamente invasiva e demonstraram uma técnica também em ponte, só que uma placa helicoidal. Eles pegaram uma placa filos, né, clássica de úmero proximal longa, de 12 furos, e fizeram essa placa, fizeram espirais diferentes com essa placa, 50, 70 e 90 graus, para avaliar justamente qual seria a melhor torção da placa para a utilização nessas fraturas diafisárias. Então, vou ler primeiro a conclusão e depois eu vou mostrar para vocês como é que eles desenvolveram a técnica. Então, eles demonstraram que o modelo com 70 graus de espiral foi o que teve o melhor contato, tanto na região proximal, né, do úmero, com a grande tuberosidade, e a região anterior da diáfise distal. E o método teve resultados clínicos satisfatórios. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram a placa filos de 12 furos, né, e pegaram ossos sintéticos, e antes da cirurgia eles moldaram essas placas, né? Eles moldavam tanto com o auxílio dos moldadores quanto dos bloqueios, né? E aí eles chegaram a uma conclusão. Então, essa imagem da esquerda é justamente ele demonstrando a posição da placa com relação ao úmero proximal e ao úmero distal. E aí eles chegam à conclusão, isso antes de demonstrar a técnica anatomicamente, que a placa de 70 graus é a que tinha o melhor contato. Lembrando que a posição dela, número proximal, é a mesma se fosse uma fratura de úmero proximal, né? E aí a imagem da direita, ele está tentando demonstrar o perfil da placa, né? Mais ou menos como que ela vai ficar aí com esses 70 graus de espiral. A imagem seguinte é justamente ele demonstrando o porquê a de 70 graus é melhor que a de 50 e a de 90. Então, as duas primeiras imagens, né, A e B, é a placa com 50 graus de espiral no AP e no perfil.
ele mostra que a placa que vai, as do meio, né, C e D, é a placa com 70 graus e a E e a F são as placas com 90 graus. E o que ele demonstra é justamente que a placa de 70 graus é a que você tem a maior superfície de contato entre as extremidades, né, da cortical, medial e lateral, e a placa. A placa de 50 ela ficaria muito lateral e a placa de 90 ficaria muito medial à extremidade distal da placa, né? E aqui é a imagem do trabalho, né? Eles demonstram essa placa sendo utilizada como via proximal, uma via lateral, né, transdeltoide, e a distal é uma via, né, já era a via clássica descrita por Belangeiro para fazer a placa em ponte. Então, aqui eles demonstraram, né, 2 exemplos que eles colocaram no trabalho. A primeira é uma fratura segmentar, e a segunda é essa fratura mais complexa da diáfise, né, que eles demonstram aí. A diferença que a gente optou para a nossa paciente é que a gente não fez proximalmente essa via lateral, transdeltoide. A gente optou por fazer uma via deltopeitoral. A gente achou que a paciente era um pouco obesa, ia ficar um pouco mais difícil, porque dos questionamentos que eles fazem com relação à placa de 70, que eles viram que é a melhor, mas eles questionaram que às vezes é difícil você fazer a tunelização da placa, você passar pelo axilar ali sem lesar, às vezes você tem que fazer uma exploração, mas enfim, então a gente acabou optando por essa via deltopeitoral, onde a gente conseguiria escorregar a placa por baixo do compartimento anterior sem ter nenhum tipo de lesão. Então essa aqui é a nossa imagem, né, no intraoperatório, né, a cirurgia dela a gente fez no dia 3 de maio desse ano, então a gente vê que tem bons parâmetros, né, de redução, a gente tem bom contato, né, entre as corticais, aí a placa está bem apoiada, tanto proximal quanto distal. Eu acho que fica bem claro aí o local onde ela está, onde foi feita, né, essa rotação. No nosso caso, a gente não fez essa moldagem prévia em osso de plástico, né, no osso de workshop. A gente fez lá durante a cirurgia. A gente colocou bloqueios, né, os guias bloqueados na placa para que a gente não perdesse os furos bloqueados, caso fosse necessário utilizá-los no local da torção. E aí, com 2 moldadores, a gente moldou essa placa. E aí a gente, como eu disse, utilizou a via deltopeitoral e uma via anterior, né, já clássica e distal. Então, e aqui é o raio-x dessa paciente no pós-operatório imediato, né? Depois da cirurgia já, a gente operou lá na sexta, esse é o raio-x do sábado. Então, mostrando que realmente, né, a gente quase não consegue ver diastases, né? Que o parâmetro tá bem reduzido o número. Infelizmente, eu não consegui colocar no trabalho, a gente não conseguiu filmar o arco de movimento da paciente. Essa paciente já teve um retorno ambulatorial conosco, lá no HMU, há cerca de 3 semanas. Ela passou com o doutor Fernando. Então, ele falou que o arco de movimento dela estava muito bom, tanto passivo quanto ativo. A paciente está sem dor. Essa paciente é uma paciente que ela saiu já do hospital de alta sem imobilização e com a orientação para arco de movimento, tanto do ombro quanto que do cotovelo. Obviamente que com algum tipo de limitação, primeiro por conta da dor, segundo por conta da idade, né? Não é porque a gente colocou uma placa bloqueada, mas a gente tem que lembrar que é uma fratura por fragilidade. Era isso, professor. Alguém tem alguma pergunta? Ficou com alguma dúvida? Que trabalho que é esse aí? Deixa eu voltar aqui, professor. É um trabalho do pessoal da Santa Casa. Foi publicado ano passado. Deixa eu voltar aqui para o senhor ver, se eu vou colocar Mateus, na referência do trabalho. Matheus, você está me ouvindo? Estou ouvindo, doutor. Também, pai. O que eu achei, pai? Aqui. Tudo bem? Sou a Natália, o que operei. Na verdade, só para esclarecer aí o que o Matheus falou, na verdade, essa técnica, ela foi descrita por um uruguaio, se eu não me engano, o nome dele é Daniel Fernandes. Eu preciso dar uma conferida, mas quase certeza que eu tenho certeza que ele é uruguaio, quase certeza que esse é o nome.
E o pessoal da Santa Casa, o que eles fizeram? Porque o Daniel Fernandes, ele descreve essa placa, que na verdade ela é uma filos em cima e como se fosse o final do belangeiro embaixo, né? E o pessoal da Santa Casa, nesse artigo do Caio, o que eles fizeram foi, eles testaram as diferentes angulações essa angulação é medida entre o bloqueio mais proximal e o distal, para ver quantos graus de rotação você ficou entre uma placa e a outra, e se era melhor ficar entre 50, 70 ou 90 graus. Isso eles testaram em ossos plásticos para ver, tendo em vista essa nova técnica, e que você tem que fazer essa moldagem rotacional, né, em espiral, para você ver o quanto você torce essa placa, se é melhor ela mais torcida ou menos torcida. E aí esse artigo que o Matheus mostrou, na verdade, é o artigo do pessoal da Santa Casa mostrando que, obviamente, em ossos plásticos que eles testaram, o que melhor se adaptou foi a rotação de 70 graus entre o bloqueio proximal e o distal. Tá? Mas o artigo original da descrição da técnica é do Uruguai. Eu tenho um comentário, porque isso aí, alguns anos atrás, nós tivemos essa curiosidade desde do trabalho do Belanger. E aqui nós vimos que, não sei se vocês vão conseguir ver, aqui está o húmero. E quando você tem o tubérculo maior e a face anterior lateral, ele é um plano só. Você não tem necessidade de torção. Então, aqui, ó, eu coloco alguma coisa plana aqui, no tubérculo maior do úmero, ele vai cair diretamente na face anterolateral, sem necessidade de nenhuma torção. A única modelagem que você deveria fazer, se for uma placa reta, é modelar no tubérculo maior. Mas se é uma filos longa, a filo já vem com a modelagem anterior. E aí você passa, descola ele diretamente, vai cair no plano anterolateral sem necessidade de torção. A vantagem, eu até concordo, mas tem algumas outras vantagens além disso, né? Na verdade, quando você vai, eu já fiz também uma filos longa, você pede uma filos longa e você simplesmente tuneliza. O que acontece é que você tem que soltar a inserção do deltoide, e com essa placa, como você começa a torcer ela logo no primeiro, segundo furo abaixo da cabeça da filos, você consegue dar uma angulação e você não desinsere o deltoide. Então, funcionalmente para paciente, principalmente elas, geralmente são pacientes bem idosas e que já tem aquele problema de manguito, tudo, você manter essa inserção do deltoide, ela é uma bela vantagem, né? E, bom, eu acho que principalmente é isso. E aí você jogando ela um pouquinho mais anterior, aí você dá a rotação só para você fugir do radial lá embaixo. Mas eu já fiz placas filos retas, sem problema, mas você ganhar essa inserção do deltoide, eu acho que é bastante importante nessas pacientes. Clinicamente, a gente fez uma série de casos já com filos retos. Nunca nós tivemos problema em relação à desinserção do deltoide. E outro ponto que se você modelar rotacionalmente essa placa, você vai diminuir a rigidez, a resistência dessa placa. E talvez, no final, se você tiver que moldar mais ainda, a 70 graus, porque aí você vai ter que de modelar mais distalmente. Você perde o bloqueio distais. Teoricamente, para você fazer a modelagem de qualquer placa bloqueada, você modela ela com existem nos materiais mais com mais instrumental, né? Na verdade, você tem aqueles guias, que são como se fossem os guias de broca, em que eles são sólidos. Então, teoricamente, sempre que você vai fazer uma modelagem, você tem que fazer com os guias rosqueados, esses sólidos rosqueados, para que quando você faça a torção, você não estrague a rosca da placa que encaixa a cabeça do parafuso.
né? Materiais aí, a gente tem vários problemas de qualidade. Quando a gente foi torcer, a gente usou os guias, mas assim, quando a gente torce, o principal torção dela, na verdade, é logo abaixo é assim, nos 2, 3 furos logo abaixo do cabeçote da placa filos. Então, na verdade, se você for perder os bloqueios, você acaba perdendo aqueles que vão ficar na área da fratura e que você não vai usar. A cabeça da filos, ela é muito rígida, a gente não consegue bloquear, e os distais, você praticamente a placa ela vai torcer no meio, ela não torce na ponta. Mais alguém gostaria de opinar? O Fábio Lucas está aí no grupo, não? Doutor Fujiki, eu vou falar rapidinho antes que acabe a bateria aqui do meu celular. É. Eu vi por cima, né? Não é a minha área, não é a minha subespecialidade, mas só para complementar aí, o Caio, se não me engano, ele fez 2 trabalhos, um trabalho de mestrado e um trabalho... Sumiu, acabou a sua bateria, acho, então. Pelo menos não estou te ouvindo, Arthur. Sumiu a imagem dele aqui também, chefe, pra gente. Acho que ele caiu, então. Acho que acabou a bateria. Bom, como ele está com essa dificuldade, se ele voltar, tudo bem, mas alguém gostaria de complementar? Só, com licença, doutor Fujiki. Pois não. Só para eu colocar, eu sou uma pessoa que eu gosto de sempre ver técnicas novas e dificilmente, bom, é lógico que a gente tem umas favoritas, mas eu costumo variar bastante as técnicas que eu utilizo, porque a gente tem uma variedade muito grande de materiais e nem sempre a gente tem o material que a gente gostaria. Por exemplo, eu no particular, nesse caso, talvez eu não fizesse uma placa torcida, eu fizesse uma haste de húmero com aqueles bloqueios proximais multidirecionais, mas é uma coisa que a gente não tem disponível aqui. Então, acho que cada vez que você vê uma técnica nova e consegue difundir, as pessoas, elas têm um arsenal e elas conseguem falar, bom, talvez não consiga fazer o que fosse ideal na minha opção, mas eu tenho cartas na manga. E aí você consegue resolver para o paciente, que é sempre o mais importante. Natália, eu não estou criticando a conduta em si, eu estou questionando só a minha experiência com relação a esse posicionamento da placa, porque se eu vejo que a placa se assenta bem no tubérculo maior e na face anterior da diáfise, anterolateral, eu não estou vendo o motivo de você fazer a torção da placa. Isso é o meu bem questionamento. Oi. Oi. Alô? Opa, agora acho que eu consegui contato aí. Estava sem som. A bateria está acabando aqui também. Eu achei bacana, acho que mais ou menos o que a Natália estava falando do princípio. Eu acho que é importante a gente ter o princípio e escolher o melhor método. Como era uma fratura cominuta, a ideia de fazer em ponte acho que foi super boa. E eu acho que acabou, por isso que eu quis trazer para cá. Ô, Fábio, você também sumiu, eu não estou te ouvindo. Acho que ele falou que a bateria dele estava acabando também, chefe. Mas está demais, hein? O tal de acabar a bateria hoje. Ele também sumiu. O Arthur caiu, ele também acho que vai cair daqui a pouco, então. Bom, eu vou... Só se ele voltar. Mas então, como a gente está com esse intervalo aí,
Eu diria o seguinte, Natália. Natália, eu não te conhecia, prazer em conhecê-la. Seja bem-vinda ao grupo. Acho que eu te conheço talvez de vista, né? Mas assim de conversar agora não tinha esse conhecimento, mas seja bem-vindo ao grupo. E eu acho que o que vale sempre é o princípio, né? Porque esse princípio que foi descrito pelo Belangero e o grupo de Campinas, isso já tem acho que tem quase 20 anos, foi uma técnica que ajudou bastante, eu acho que veio de encontro às necessidades. Claro que ainda é uma fratura que precisa ter mais técnicas e mais métodos, mas foi uma técnica nova e eu acho que veio para ajudar muito e somou. E o que vocês estão fazendo aí é uma variação, né? Eu não entendo, não é o meu ramo, mas se tem que torcer ou não tem que torcer, isso é questão só de estudos e chegar a alguma conclusão. Já existem alguns trabalhos que eu estou vendo aí que é publicado e que já tem os seus resultados. Então, você não está falando as coisas do jeito que você acha. Então, está perfeito, eu acho que está assim, embasando. E eu creio que a finalidade da reunião é essa, fazer com que sempre temos aquela ideia de que brasileiro é um bicho de segunda classe, né? Eu não sei por quê. Isso é uma coisa que eu combati sempre. Eu acho que não é porque a gente é brasileiro, é sul-americano, é cucaracha, como o povo fala, não tem nada a ver. Eu acho que nós temos capacidade e a gente tem grandes ortopedistas no Brasil, inclusive no grupo, e nesse grupo que a gente está conversando também tem grandes médicos, e é um estímulo para que a gente possa pensar também, né? Eu acho que nós temos capacidade de pensar, de renovar, de avançar. E eu gosto dessas coisas que pensam-se de forma diferente, sempre embasados em princípios. Eu acho que, como sempre, tem aquele ditado que diz eu acho que foi o Kellogg's, em 1937, que disse que quem sabe os princípios, ele inventa os próprios métodos. Então, é isso que nós estamos vendo e observando. Eu acho muito interessante a gente ter essa forma de renovar. E parabéns aí. Eu acho que não é nem crítica, nem nada. Nós estamos no meio para discutir e conversar. É isso que nós estamos fazendo. E seja, toda vez que você quiser, pode trazer seus casos, pode opinar. É um grupo aberto e livre, viu? Que não existe aquela ideia de ser uma igreja e tem que todo mundo comungar a mesma linguagem. Era isso que eu queria falar.